Bom dia, pessoal. Meu nome é Érico Lobão. Estamos aqui para falar sobre manejo das pastagens, as boas práticas no manejo das pastagens, né? Como integrante do módulo de bovinocultura de corte, né? Sustentável, produção animal sustentável. Estamos aqui com o professor Dan, pecuarista há mais de 30 anos na bovinocultura de leite e há mais de 15 anos na bovinocultura de corte, né? Hoje a gente vai destacar a importância do capim, o momento exato de a gente entrar no pasto e o momento de tirar os animais do pasto, né? Ou seja, a altura de corte e a altura, que é a altura de saída, né? De entrada, perdão, e a altura de saída, que é a altura do resíduo, ok? Professor, o senhor já ouviu alguma coisa a respeito sobre essa questão da importância da altura de entrada e altura de saída no pasto? Já ouvi falar sobre isso, mas gostaria de saber mais. Então vamos lá, professor, vamos ver o que a gente pode agora entender um pouco mais, né, a respeito dessa ação dentro de técnica, dentro da metodologia para as boas práticas no manejo das pastagens, né? Então, eu gostaria de destacar que esse tipo de metodologia, né, de técnica, ela já é desenvolvida há mais de uma década, talvez 2 décadas, pela Embrapa, em parceria com o FV, com a Exalc e outras universidades, né, para que esse tipo de estratégia, de método, de ação, ela seja aplicada em todo o território nacional, independente do clima. É claro que a gente precisa ter em mente que as estações do ano, em virtude da estação das águas e das secas, o aporte da água, como também da luz, interfere diretamente, né, na ecofisiologia da planta, né? E as gramíneas, elas respondem diretamente essa questão do crescimento delas, né, em virtude da disponibilidade de água e de luz, né, da radiação solar. Então, a altura de entrada e saída, a gente precisa monitorar o tempo que você vai ter de ocupação no pasto e o tempo de descanso muda, mas a altura e a de entrada e saída é só você medir. Então, esse protocolo que usa a régua de manejo de pastagens, a régua proposta pela Embrapa, inclusive, né, muito utilizada pelos técnicos, pelos profissionais, a gente pode adaptar para os produtores, né? A gente pega um tutor, né, e marca a altura de entrada e saída. Para os pânicos, né, para as variedades de pânico, como Tanzânia, Mombaça, e também agora a gente tem aí o Piatã, né? A gente preconiza uma altura de entrada de 60 a 80 centímetros, né? E já a altura de saída de resíduo de 40 a 30 centímetros, de 30 a 40. Enquanto para as braquiárias a gente tem a altura de entrada, né? A ocupação, o período de ocupação da pastagem é de 25 a 30 centímetros. Vamos adaptar aqui as braquiárias. Principalmente vamos falar de decumbens, brisanta, ipiporã e paiaguás, né? E no caso a altura de resíduo de saída de 15 a 20 centímetros. Então mais ou menos a metade, né? Então a gente precisa ter esse entendimento, porque a questão toda se resume a evitar o superpastejo e o subpastejo. Quando ocorre isso? No que se entende como superpastejo, é quando os animais estão desfolhando, né, pastejando acima da capacidade de suporte do pasto. Então a altura de entrada, quando você espera que demais para entrar com os animais, como esse caso aqui, que o capim já floriu, nesse pânico aqui já floriu, né? A gramínea já mobilizou parte de suas reservas das raízes e das folhas para as sementes, né? Então a folha já perdeu qualidade e grande parte das folhas já senesceram. Então o ótimo, né? Como vocês percebem aqui, já está com 1 metro e 20, né? Já passou do ponto. Por mais que você tenha uma densidade de folhas no perfil da pastagem, né? A gente tem que entender que existe uma otimização, a curva de crescimento e de qualidade, elas se cruzam.
Então, quando você aposta no crescimento, na abundância, você perde em qualidade. Então, no meio do caminho, é exatamente essa altura antes, né, para 60, 80 centímetros, né, onde você vai ter, professor, um melhor em qualidade e um melhor em quantidade, né? Então, a gente está olhando abundância, né, de capim ao longo da pastagem, do pasto, e no perfil do pasto, ou seja, na planta, né? Então, a gente precisa ter essa quantidade, mas também em qualidade, principalmente em qualidade, porque o desempenho animal está associado muito mais à questão de qualidade. Você com menos alimento, você consegue trazer um melhor desempenho, ok? Então é bom lembrar também que no que se refere a essas recomendações de altura, isso é uma prática para o sistema rotacionado, quando você tem divisão de piquetes. Já para o pastejo contínuo, a recomendação é que você mantenha a pastagem na altura de 40 a 60 centímetros aqui para os pânicos e de 25 a 35 centímetros para as braquiárias, né? Eu gostaria que ficasse bem claro isso, gente, porque a diferença entre o sucesso de um empreendimento, né, está justamente na aplicação correta das técnicas, né? Então, essas recomendações, elas advêm de estudos, como eu falei anteriormente, de mais de 20, 30 anos, de instituições dedicadas exclusivamente para o melhor resultado, sucesso do empreendimento pecuário em território nacional, né? Como a Embrapa foi falado, como a própria UFV e a própria Exalc, né? Além de outros parceiros, como eu falei. Então, a diferença que o produtor pode adquirir na sua fazenda, no seu empreendimento, é muito grande. A gente está falando aqui de pessoas que operam com ganhos diários de 400 gramas, 200 gramas por animal. E aqui, né, a gente está falando de possibilidades de, por baixo do gado a pasto, a 600 gramas, até 800 gramas por dia. Se você suplementar os animais, né, você pode ter resultados mensais de 1,5 arroba até 2 arrobas, né? Então, tudo isso, gente, são detalhes. As boas práticas, né, para a produção animal sustentável se resume a um protocolo de 11 ações, e dentre elas está o manejo das pastagens. E no manejo das pastagens, a gente tem exatamente essa questão de altura do capim, altura de entrada e altura de saída. Eu espero que vocês, com isso, tenham entendido a nossa mensagem e aguardo vocês para a próxima aula. Vou abrir aqui um momento, o nosso professor quer uma pergunta, vamos ver o que ele tem para falar. Professor Hélio, foi muito bom termos vindo aqui. Inclusive, eu achava que deixando mais era melhor. A época ótima de entrar em termos de rendimento e qualidade. Mas em termos de saída, às vezes a gente acha que tirando o gado dali já está perdendo um pouco de capim. E qual o risco que tem tirar ele mais baixo? Excelente pergunta. Gente, me perdoem, eu deixei esse vazio já de propósito. Na verdade, essa aula é uma simulação para o Senar e o professor... Não para mim. O professor, ele sabe muito bem a importância da questão da rebrota. A rebrota ela é muito mais vigorosa, por isso a recomendação para o resíduo, para a altura de resíduo, ela deve ser levada muito a sério, porque se você comprometer a rebrota, você vai ter um stand comprometido também. Então isso atrasa a recuperação do pasto. E se atrasa a recuperação do pasto, atrasa a questão da precocidade em ganho de peso dos animais, o desempenho. E a gente está falando aqui em precocidade porque a gente está falando em redução de emissão de gases de efeito estufa. Tá tudo, por isso que é produção animal sustentável, gente. Um detalhe que você perca, você compromete o resultado final. Então, a altura de resíduo é muito importante, por isso o período de descanso ele deve ser respeitado no dimensionamento dos piquetes, do período de ocupação e período de descanso, para que você tenha a rebrota e a altura de entrada dentro da previsão para o uso da pastagem. Bom, era isso que eu tinha para falar e nos vemos na próxima aula.